Olá! Quanto tempo, né? O Covid-19 nos afastou, mas a equipe do Alagoas em Pauta deu um jeitinho e estamos de volta num novo formato para que a gente continue levando até você informação de qualidade, abordando assuntos do interesse de toda a sociedade para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo em Alagoas, no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai mudar completamente a forma como nos relacionamos comercialmente. De compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de escolas a teatros, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia. Pode ter certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, afeta diferentes setores e serviços e a todos nós, seja no papel de indivíduo, empresa ou governo. Para entendermos melhor como a LGPD vai funcionar, conversamos com a professora, advogada e profissional de marketing Mariana Palmeira, diretamente da sua casa no Rio de Janeiro. Ela vai nos ajudar a entender nossos direitos e obrigações como cidadão e como empresário, caso você seja responsável por bases de dados de pessoas. Não saia daí, a gente já volta. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018 e tem o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas. Porém, ela ainda não está em vigor. Por causa da pandemia, a LGPD, que estava programada para começar a valer a partir de agosto desse ano, foi postergada, a princípio, para janeiro de 2021. Vamos saber mais sobre a LGPD com a Mariana? Mariana Palmeira, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar conosco sobre um assunto tão interessante, importante, pertinente para esse momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você que é especialista nesse assunto, que estuda aprofundadamente, conversa um pouco com a gente, explica para a gente como é que vai funcionar a LGPD, se ela já está em vigor, se ela não está, quando que ela vai entrar e o que muda de fato na nossa vida como cidadão e na vida dos empresários, né, que terão que se adaptar. Dani, eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme falar com vocês, com o pessoal de Alagoas. Então, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei foi sancionada em 2018, com uma previsão de entrar em vigor agora em 2020, em agosto de 2020. No entanto, entre a sanção da lei e essa vigência, que ainda não aconteceu, muitas coisas, muitos eventos foram ocorrendo, eventos numa tentativa de adiar a vigência da lei, porque é uma lei que vai exigir um esforço por parte das empresas, por parte do setor público e do setor privado. Então, nesses 2 anos, que é um período, né, chamado de vacatio legis, que é para que, né, as empresas, as pessoas conheçam o teor da norma e possam se adaptar a ela, então muita coisa já aconteceu. Então, Dani, entre a sanção e a efetiva entrada em vigor da lei, muita coisa está acontecendo, muita discussão legislativa. Então, projetos que prevêem que a lei entraria em vigor, mas as sanções seriam um pouco mais para frente. Uma medida provisória que também discute essa possibilidade, né, de adiar não só a entrada, mas as sanções também. Então tem muita discussão legislativa acontecendo nesse momento. O que acontece é que para o empresário, para o cidadão, para o consumidor, para quem tem que se adequar aos trâmites da lei, essa discussão ela pouco importa. Isso é uma discussão que está lá no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Executivo, por meio da medida provisória, mas para quem vai, né, suportar o ônus da lei, para quem vai se beneficiar das vantagens da lei, se vai adiar, se vai entrar em vigor em 2020, se vai entrar em vigor a lei primeiro e as sanções depois, é uma discussão que não cabe, né, não faz muito sentido ficar tratando dela. Verdade, né, O que muda na vida da gente? O que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer para a gente em termos práticos? Dani, a gente pode olhar, né, de 2 pontos de vista principais. Um deles é do ponto de vista do mercado, seja setor público, seja setor privado, seja empresa de grande porte, seja empresa de pequeno porte. Todo mundo, todas essas empresas que de alguma maneira
tratam dados pessoais, e aí eu posso te dizer que é difícil a gente olhar para um negócio hoje que não trate dado pessoal. Se você faz uma coleta de nome, telefone e endereço para mandar um produto na casa do seu consumidor, se você é um órgão público que recolhe nome, CPF, data de nascimento da criança para que aquela família seja elegível a algum tipo de benefício. Então, todos os negócios, de alguma maneira, com finalidades diferentes, tratam dados pessoais. Tratou dado pessoal, vai ter que se adequar à LGPD. E adequações que muitas vezes não são simples, são adequações de processo, de mudança na forma como essas empresas trabalham. Então, do ponto de vista do mercado, seja público ou privado, existe aí um trabalho de adequação, de conhecimento da norma, que não é pequeno, que é bastante grande. Do ponto de vista do cidadão, do consumidor, do usuário de determinado produto digital, por exemplo, o que vai existir é todo um novo rol de direitos para que esse consumidor ou esse cidadão saiba o que essa empresa faz com os dados dele. Então, você tem, né, todo um ônus para que as empresas se adequem e você tem também toda uma necessidade de fazer com que as pessoas conheçam os seus novos direitos e que elas comecem a tomar consciência de que aquele dado, aquele seu nome, aquele seu CPF, o lugar aonde você entrou, né, se você usa algum serviço, por exemplo, de GPS, quando você se desloca de um lugar para o outro, tudo aquilo vai informando a quem está coletando, né, seja setor privado ou público, quem é você. E esse quem é você pode fazer com que você seja, por exemplo, classificado para receber um benefício do governo, pode fazer com que você, por exemplo, seja elegível para receber um certo tipo de anúncio publicitário. E isso diz muito sobre a gente, sobre a nossa personalidade. Sobre os nossos hábitos de consumo, né? Sobre os nossos hábitos de consumo, o que a gente compra, o que a gente gosta, do que a gente acessa, né? Então, por exemplo, aquela ligação chata do telemarketing que te liga para oferecer produto. Isso vai ser permitido, não vai? A gente vai permitir isso quando alguém nos perguntar, por exemplo, quando a gente instala um aplicativo no celular, por exemplo, vem aquelas letrinhas miúdas, os termos e condições. Ninguém lê aquilo. Ou você aceita, ou o app não é instalado e você precisa do app, né? Então você, de uma certa forma, é coagido a aceitar aquilo e da maneira que eles quiserem, eles vão utilizar os seus dados, senão você não usa o app. Como é que a lei geral vai controlar isso? Como é que vai proteger o cidadão das letras miúdas do contrato? Pois é. Essas letras miúdas são terríveis porque elas são feitas para que a gente não leia. Exatamente. No primeiro momento, ninguém vai ler. Né? Tem pesquisas e tem até um artista plástico que desenvolveu todo um trabalho mostrando a extensão desses termos e condições. Então, você gasta, por exemplo, 80 horas para ler um termo e condição de um aplicativo que é um aplicativo usual, que todo mundo hoje, né, gosta de usar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem muito para colocar ordem na casa. Então, uma coisa você tem que facilitar o acesso à informação. Essa informação sobre o que você concorda em dar, né, os seus dados, a sua geolocalização, os seus hábitos de consumo, tudo isso precisa estar de maneira clara, de maneira facilitada, para que não seja um trabalho, né, muito custoso para o consumidor ou para o usuário ou para o cidadão ter que ler aquilo tudo. E uma outra questão que a LGPD também trata é esse modelo que você comentou, sobre ou você aceita tudo ou você não usa o meu aplicativo ou o meu serviço ou não entra no meu estabelecimento. Então a LGPD também combate, né, e indica que esse tudo ou nada seja muito minimizado, seja muito evitado, que trabalhe com um modelo, por exemplo, de aceite ou consentimento granular. Então, assim, eu dou a minha foto, mas eu não quero oferecer a minha geolocalização. Então, com isso, eu sei que eu tenho um determinado nível de serviço que esse aplicativo me propõe.
Se eu quiser dar tudo, eu vou ter mais serviços. Mas esse modelo tudo ou nada, ele é bastante combatido. Não só, né, pela LGPD, mas principalmente pela experiência já do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que completou 2 anos de vigor há pouco tempo, né, 2 anos de vigência há pouco tempo. Então tem muita experiência do que acontece na Europa, que certamente será aplicada no Brasil, será usada como inspiração. E tem dado certo lá, a população está se acostumando com isso, as empresas estão se adequando, porque acho que eles já têm tempo de vigência de lei para começar a sancionar, né, aplicar as sanções de quem não estiver cumprindo, né, não estiver por dentro. Como é que está sendo isso lá? A gente sabe que o povo é diferente, a cultura é diferente, as coisas lá, a economia funciona de uma outra forma. Existem vários aspectos que terão que ser adequados à nossa realidade brasileira. Mas, de uma forma geral, você acha que a lei lá, ela conseguiu arrumar um pouco a casa, ou você acha que ainda está fazendo pouca diferença? Dani, está conseguindo. E aí são 2 pontos principais. Primeiro é a gente saber que a nossa lei aqui foi muito inspirada no GDPR, no Regulamento Geral Europeu. Então ela tem toda uma inspiração, apesar de ser um modelo legislativo diferente, aqui é lei, lá é regulamento, então lá é muito mais detalhado, ela é claramente inspirada no GDPR. O que é ótimo, porque a União Europeia, de maneira geral, vem de uma experiência de proteção da privacidade dos dados pessoais que é bastante antiga, que não é de 2018, quando o Regulamento Europeu entrou em vigor. Ela tem experiências da década de 80, na Alemanha, por exemplo, com decisões muito importantes sobre proteção de dados pessoais. Depois ela tem, na década de 90, as primeiras diretivas, ou seja, os primeiros regulamentos, né, da União Europeia que falavam sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Então, para eles, para aquele mercado, para aquela cultura, quando chega o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, o GDPR, em 2018, ele não é exatamente uma grande novidade. Você já tem um povo, um consumidor que está aculturado dentro dessa ideia de que os seus dados pertencem a você, que aquilo faz parte da sua personalidade quanto faz parte da cor dos nossos olhos ou o nosso tipo físico. Agora, é claro que eles acrescentaram uma série de questões que não havia nas diretivas. E hoje, 2 anos depois, o que acontece é o seguinte: o mercado está se adaptando, cada país que está dentro do modelo do GDPR tem a sua autoridade garantidora de proteção dos dados pessoais, então é como se fosse, né, um órgão que é especialmente constituído para tomar conta, né, para fiscalizar. Não só para fiscalizar, mas para incentivar as boas práticas, para escrever pareceres que orientam os diferentes setores. Porque um setor de saúde tem uma necessidade completamente diferente de um setor de marketing, por exemplo. Uhum. Então, eles têm um processo que está muito mais embasado e muito mais culturalmente já estabelecido. Agora, as sanções estão acontecendo, as notícias estão aparecendo aí, né, de grandes empresas como o Google, como o Facebook, sendo multadas dentro da dinâmica do GDPR. Eles levam isso até para uma corte europeia que cuida das questões que os próprios países, né, encaminharam para a corte. Então, eles estão muito na nossa frente, mas eu vejo isso de uma maneira muito positiva para que a gente possa encurtar o nosso caminho no Brasil. Com certeza, a gente faz um benchmarking com eles, aprendendo com os acertos e principalmente com os erros, para a gente conseguir colocar, né, implementar a lei da melhor maneira possível. A gente está falando de Europa, mas lá nos Estados Unidos também, inclusive na eleição do Trump, teve toda aquela confusão com o Mark Zuckerberg do Facebook, em que ele se utilizou dos dados dos eleitores, da base de dados do Facebook, para começar a mandar mensagens relativas ao Trump, etc, etc, durante a eleição. E isso foi considerado ilegal, porque os usuários do Facebook não tinham permitido, no aceite de termos e condições, que recebessem esse tipo de informação, fossem bombardeados com isso, né? Então isso já tem
o quê? Uns 3 anos, mais ou menos, que aconteceu, né? Até antes da lei ter sido criada aqui no Brasil. Então, para você ver como isso é importante, principalmente nesse momento de fake news que a gente também está passando. A gente recebe uma série de informações de veículos que a gente nem sonha que existe. Muitas vezes são veículos fake. E a gente recebe por e-mail, recebe por WhatsApp, sem ter autorizado o recebimento dessas informações, né? Isso é bem complicado. Mari, a LGPD entraria em vigor agora em agosto, né? Porém, com a pandemia, esse prazo foi estendido para mais 6 meses, né? E parece que vai entrar em vigor em janeiro de 2021. Confere essa informação. Dani, hoje eu não tenho como precisar isso, porque o que acontece? A LGPD realmente entraria em vigor em agosto de 2020. E aí, realmente, a pandemia trouxe ainda mais forte essa vontade por parte de algumas entidades, né, trouxe uma pressão maior para que ela fosse adiada, mas essa conversa do adiamento ela já vem de antes da pandemia, tanto que já tinham alguns projetos de lei, né, prevendo isso, tentando passar esse adiamento. Então, hoje tem um projeto de lei que está adiantado no Senado Federal, adiantado no escopo do trâmite legislativo, que prevê o adiamento. Tem uma medida provisória que também está tratando dessa questão do adiamento. Existem, basicamente, assim, 4 cenários possíveis, mas a verdade é que ninguém sabe. Hoje, ninguém consegue precisar, sem uma bola de cristal, o que efetivamente vai acontecer. Parece que a LGPD entraria em vigor em agosto de 2020, com as sanções adiadas para agosto de 2021. Isso é uma possibilidade. Eu aproveito até, Dani, para chamar a atenção para o seguinte: a gente durante muito tempo ficou discutindo essa questão do adiamento da lei muito por conta das sanções. Então, você teria que dar mais tempo para o mercado se adequar, porque realmente não é uma adequação simples, é uma adequação de processo. Dependendo da empresa, é mexer em sistemas de gestão empresarial, em software, na interface com o consumidor. Não é simples, não quero de jeito nenhum minimizar. Lógico, então, e dependendo do porte também da empresa, empresas de grande porte, inclusive terão que implantar compliances. E não é barato. Você demanda pessoas para trabalhar nesse período e as pessoas estão fazendo home office, né? E é complicado você implementar um novo processo de gestão numa empresa cujos funcionários ficam mais impossibilitados de se reunir para discutir determinadas coisas, né? Então, a pandemia, de fato, veio para atrasar muitos processos, mas as empresas, desde 2018, que vêm flertando com a LGPD, que sabem que iriam precisar estar prontas agora em agosto, para começar a botar em prática e as sanções começarem a aparecer 1 ano depois da lei ter entrado em vigor, não é isso? Exatamente. E aí o que foi acontecendo é que o mercado talvez tenha ficado muito focado nessa questão das sanções, mas sem lembrar, sem atentar para o fato de que essas sanções são sanções administrativas que estão no escopo da LGPD. Essas sanções realmente só poderão ser aplicadas a partir do momento que a lei estiver em vigor, né, com a plena operação, né, em plena capacidade, a lei em vigor, com sanção em vigor, e entes, né, habilitados a aplicar essas sanções. No entanto, são sanções administrativas. Existe todo um outro lado, que são as sanções judiciais, que é a esfera judicial, ou mesmo a esfera administrativa fora de LGPD, mas num escopo, por exemplo, dos órgãos de defesa do consumidor, e no momento que a lei estiver em vigor, elas poderão ser aplicadas. O judiciário, o Ministério Público, o judiciário, o consumidor individual, ele não depende das sanções que estão na lei para buscar algum tipo de reparação. E ele pode buscar uma reparação a título de responsabilidade civil, por exemplo, claro, né, de uma empresa que tenha feito alguma coisa fora da legalidade da LGPD com seus dados.
Então, essa discussão sobre sanção, ela é super importante. A discussão sobre a data é super importante, mas ela traz uma certa cortina de fumaça. Parece que ninguém vai sofrer nenhum tipo de represália, a não ser que as sanções administrativas estejam vigendo. E isso não é verdade. E parece também que a LGPD está sendo empurrada com a barriga. Por exemplo, parece que ela está aí, ela existe, mas ela não consegue entrar em vigor. Ela não consegue se impor ao mercado. Porque aí, quando ela começa a botar a cabeça para fora, aí vem o mercado dizendo, não, peraí, só mais um pouquinho que eu não estou pronto. Peraí, só mais um instantinho. Então, a impressão que dá, porque eu também acompanho esse tema, porque eu acho super importante e interessante, a gente percebe que ela está sendo sufocada. O mercado está querendo sufocar a LGPD para continuar agindo como sempre agiu, sem ter aquela obrigatoriedade de entrar realmente e implementar os seus processos. Como eu já falei, a pandemia veio realmente para atrasar isso, mas a gente não pode ficar culpando a pandemia o tempo inteiro, porque isso está vindo desde 2018, a pandemia começou aqui no Brasil esse ano. Então, assim, as empresas precisam entender que ela um dia vai acontecer, que seja em agosto, que seja em janeiro, que seja em agosto do ano que vem, com sanções para 2022, mas o que é importante, que eu acho que as pessoas que estão liderando isso, seja no Congresso, seja no Senado, digam para o mercado, não adianta reclamar, bater pezinho, porque ela vai entrar em vigor. E se você não estiver adequado, você vai sofrer as sanções referentes, pronto. Porque senão, Mariana, vai chegar em 2050, essa lei ainda não conseguiu ser implementada aqui no Brasil. Dani, você tem toda a razão. E existe também o seguinte, a lei não está em vigor, mas existe um efeito LGPD que já está no mercado. Então eu acho que o mercado agora vai começar a mudar essa percepção, porque só para você ter uma ideia, o Ministério Público do Distrito Federal tem uma unidade especial, se eu não me engano, criada em 2018, para tratar de proteção de dados pessoais. Esta unidade especial do Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Federal do Distrito Federal, faz um trabalho incrível. Ele já tem mais de 40 inquéritos civis públicos ajuizados com temas relacionados à proteção de dados. Né? Não ajuizados, mas inquéritos que estão em andamento, né, buscando muitas vezes fundamento para uma eventual ação civil pública. E os fundamentos estão na LGPD. Agora, é claro que ninguém está usando, né, a fundamentação LGPD, mas está usando o quê? Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Código Civil, que tem transversalmente outros instrumentos, outros artigos que tocam nos temas da LGPD. Sim. Então, o efeito LGPD já está aí. E o mercado, eu acho que agora começa a mudar um pouco a percepção que vinha tendo até o ano passado. E até pelo seguinte, Dani, em relação à pandemia, realmente a pandemia trouxe esse susto, né, para todo mundo, em todas as áreas, não só relacionada à LGPD, né? Postergou projetos. Então, aconteceu tudo isso. Por outro lado, ela começou a trazer também uma consciência para o consumidor comum, para o homem comum, que talvez não tivesse ligado nesse tema de proteção de dados. Por quê? Porque começou a sair muito na grande imprensa temas relacionados à captação da nossa localização. Pode tirar a nossa temperatura? Eu vou aqui fazer compras no mercado aqui do lado da minha casa, estão tirando a minha temperatura. Uhum. Isso é dado pessoal sensível, porque é dado relacionado à saúde. Então, toda essa conversa foi tema de muita pauta na grande imprensa. E isso começou a dar também um senso, né, de responsabilidade para o consumidor. Então, eu diria que a pandemia teve esse lado também de trazer um maior conhecimento, um despertar da importância desse tema para o consumidor comum, para o cidadão. Para a sociedade em geral, né? Uma coisa que outro dia eu soube, eu fiquei surpresa, que os governos controlam as aglomerações pelos sinais dos celulares. Então, se tem 20 pessoas reunidas numa praça e todas elas
com o celular na mão, esteja falando ou não, um satélite consegue identificar que naquela praça tem 20 pessoas juntas, como se estivessem fazendo uma festa. Então, assim, eu permiti que o meu celular fosse rastreado por um satélite para que ele visse aonde eu estava, se tinha alguém do meu lado, se não tinha, aonde eu estava indo, sem você saber que você está sendo rastreado. Então, nós estamos sendo rastreados o tempo inteiro, seja para o bem, seja para o mal, que nesse caso é para o bem, para que o governo consiga, né, diluir as aglomerações, diminuindo os contágios pelo coronavírus, mas é complicado ao mesmo tempo você se dar conta que as pessoas sabem aonde você está, por quanto tempo você usa seu celular, com quem você está, com quantas pessoas você está. Então chega a dar um pouco de medo, né? A gente já perdeu o controle da nossa privacidade, da nossa individualidade, e não pode, a tecnologia e a vida moderna, ela não pode tirar isso da gente. A individualidade, a privacidade, que é um direito nosso. Nós nascemos livres e temos direito à nossa liberdade, à nossa privacidade. E a tecnologia, ela não pode tirar isso da gente, né? Então, acho que a LGPD veio muito por isso também, né? Sim, e por isso que nesse momento de pandemia, isso está sendo discutido, né, por todas as autoridades garantidoras de dados pessoais na Europa, porque isso também acontece lá, claro, né, esse controle, esse rastreio. Por isso que uma lei protetiva de dados pessoais em vigor mudaria toda essa situação. Porque, como você falou, né, rastrear uma aglomeração, identificar pessoas ali com sinais febris, né, conseguir intensificar eventualmente uma política pública naquele local. Né, aqui eu tenho que reforçar o isolamento, olha, aqui tem muita gente com temperatura esquisita, então eu preciso mandar uma unidade de saúde lá. Tudo isso é usar o seu dado pessoal para o bem, né, para o bem da saúde, da população. A grande questão é usar de forma solta, sem ter uma regra. Porque existe na LGPD o princípio da finalidade. Então, eu estou recolhendo a sua temperatura e estou vendo a sua geolocalização, porque eu tenho uma finalidade de política pública relacionada à saúde emergencial para tratar a pandemia. Acabou esse momento, aquele dado que eu recolhi, ele não pode ser usado para outra finalidade. Ele não pode ser usado para persecução criminal, por exemplo. Ele não pode ser usado para finalidade comercial. Eu preciso circunscrever o uso daquele dado, que é invasivo, né, claro, à privacidade da pessoa, mas eu tenho um bem maior a ser protegido. Mas eu sei, como cidadão, que aquele meu dado depois vai ser excluído. Isso que eu ia falar, ele não pode ser usado posteriormente para outros fins. Porque o que acontece? Muitas vezes as empresas têm esse dado com uma finalidade voltada para o bem da população, para o bem das pessoas, mas no final pega aquele banco de dados, vende para uma empresa de telefonia móvel, ou seja, para o que for, e você acaba sendo atingido negativamente por algo que você não pediu, não solicitou, né? Então isso realmente precisa ser discutido. Aí, nesse caso, entraria uma sanção à empresa que fizesse isso, né? Agora, como serão as fiscalizações, Mariana? Quem vai fiscalizar a empresa que está fazendo isso para poder aplicar a sanção? Eu, como uma pessoa comum, se eu sentir que estou sendo invadida, eu posso ir lá denunciar, mas, por exemplo, não haverá nenhum tipo de fiscalização por parte do governo para controlar isso? Dani, essa questão é super importante. A LGPD, ela prevê a constituição de uma autoridade garantidora, que justamente teria esse papel, não só de fiscalização, de monitoramento, mas também de emitir parecer, também de incentivar boas práticas para setores específicos. Então, é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A ANPD, idealmente, já teria que estar constituída. Todos os membros já teriam que estar trabalhando.
né, pensando em todas as situações, fazendo o trabalho que as autoridades garantidoras na Europa fazem, trabalhos maravilhosos, trabalhos que ajudam o mercado. Então, o que a gente vê muito, né, na Europa, principalmente nesses primeiros 2 anos, foi um trabalho dessas autoridades de fiscalização, sim, mas de colocar o trem no trilho, né, claro, de informação, de ajuda, de guideline. Então, a LGPD prevê a existência dessa autoridade aqui no Brasil. Existe toda uma discussão em relação à independência dessa autoridade, porque idealmente teria que ser uma autarquia, que tem toda uma questão ali de independência do executivo, que talvez uma autoridade não tenha, né? Então, isso um time formado por especialistas, né, Mariana? Por advogados, por profissionais de tecnologia, para identificar, né, quais são os atos cybercriminosos que advogados, jornalistas não têm o domínio, profissionais de marketing também, para identificar ações de marketing que poderiam estar invadindo, porque o marketing ele se utiliza muito de dados para construir campanhas, né, para atingir o consumidor, os consumidores, os clientes dos seus clientes. Então, assim, no meu entender, vários times técnicos deveriam compor essa ANPD, né? E, por enquanto, não tem nenhum time formado, nem começaram a falar sobre isso. Time formado, não, mas tem algumas indicações assim, da mais alta qualidade, né, assim, profissionais renomados que estudam, né, essa temática de privacidade há décadas, mas efetivamente, né, o time formado, o início dos trabalhos, isso realmente ainda não aconteceu. E existe um conceito que está sendo muito falado por uma professora da UNB, a Laura Schertel Mendes, também uma especialista, professora doutora especialista em privacidade, em proteção de dados, e ela tem falado muito sobre a necessidade desse tripé institucional para que a proteção de dados efetivamente ocorra no Brasil. E aí, né, esse tripé institucional seria a ANPD constituída e funcionando, a LGPD, a lei em vigor, né, com todos os seus artigos em vigor, e a elevação da proteção de dados a direito fundamental, que isso é uma outra discussão também que vem acontecendo desde o ano passado, né, que é justamente colocar a proteção de dados, né, como um direito fundamental na nossa Constituição. Existe uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 17, que está discutindo esse tema. Então, com essas três partes, né, a agência, a própria lei em vigor e o status constitucional da proteção de dados, a professora Laura Schertel acredita que a gente tem aí um tripé, uma força institucional para que efetivamente, né, esses direitos se estabeleçam no Brasil. Ou seja, o mundo ideal da proteção de dados. Não é? Exatamente, que já existe em alguns países, exatamente. Um dia vai chegar aqui pra gente. Vai. Mariana, quero agradecer muito a sua participação aqui no Alagoas em Pauta. Foi uma conversa deliciosa, que renderia muito mais, né? Mas senão o programa fica muito extenso, porque se a gente fosse aprofundar ainda mais, porque assunto tem, é tema para evento, né, amiga? É verdade. É muito legal. Então eu queria te agradecer, te parabenizar aí por esse estudo, pela dedicação a esse projeto, a essa pauta, porque é super importante para a sociedade brasileira como um todo e com certeza você com seu conhecimento está contribuindo para que a gente entre no trilho certo da LGPD. Obrigada, parabéns e sempre que você quiser, vem aqui ao Alagoas em Pauta. Dani, eu que agradeço. O espaço que você sempre dá, esse tema realmente é da mais alta importância. Quando você quiser, estou à disposição, porque realmente tem muitos assuntos, muitos desdobramentos que a gente pode puxar. Muito obrigada. Obrigada, querida. No programa de hoje você aprendeu tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela vai mudar completamente o modo como as empresas passarão a tratar os nossos dados, preservando a nossa privacidade e o acesso a eles.
Semana que vem a gente volta. Se cuida, até lá!